Depois do nosso comparativo com os SUVs compactos, os comentários pediam um nome. E esse nome está aqui. É o Jeep Compass. Essa é a versão Sport. O preço está na faixa dos R$100.000. Essa versão de entrada. Lógico que você está levando um SUV médio pelo preço de um compacto completo. A grande diferença do Sport para o Compass mais caro, o próximo, que seria o Longitude ou o Limited, por dentro a maior diferença está aqui no console central. Sai a central multimídia com uma tela maior, entra essa daqui com uma tela de 5 polegadas, mas que também é sensível ao toque, tem GPS, Bluetooth. Só é estranho um carro desse tamanho com uma tela pequena, mas é questão de saber que você levou um carro de R$100.000 para casa com um tamanho maior. Outra diferença está no ar-condicionado, que deixa de ser o Bizona automático pelo manual, mas ainda tem ar-condicionado. O que a gente elogiou no Renegade, o Compass tem uma versão, digamos, maior porte. A plataforma é a mesma, então o que a gente elogiou a estrutura do Renegade, ser um carro rígido, firme, bem sólido de andar, o Compass também tem. Como ele tem uma versão off-road 4x4 turbo diesel, a base é a mesma desse aqui de entrada com motor flex. Então, suspensão filtra bem buraco, conforto de rodar é muito bom, silêncio por dentro, ele filtra bem o ruído de fora, o isolamento acústico é bom. Se for pensar nos outros concorrentes, os outros compactos, o Compass traz um motor 2.0 com 166 cavalos no etanol, que é o mesmo número do Creta, que era o mais potente daquele comparativo. O câmbio também automático de 6 marchas. E como o Hyundai, o problema ficou no consumo. Eles ficaram com números bem parecidos, tanto na cidade quanto na estrada. Mas para o Creta, o que a gente achou estranho, para o Compass, digamos que justifica. É um carro mais pesado, é um carro que exige um pouquinho mais do motor para carregar o peso. Não é um total desabono, lógico. Se fosse um motor de injeção direta mais moderno, provavelmente melhoraria o consumo. Por fora, a diferença fica no visual, apenas para quem reparar bem entre os dois, entre um Compass completo e um Compass de entrada. As rodas são de 17 polegadas de alumínio, enquanto os outros usam rodas de 18 polegadas, o que colabora um pouco com o conforto. Tem mais pneu para absorver o impacto e visualmente não deixa o carro feio, combina, não é uma roda pequena. Outra diferença por fora, se você olhar a maçaneta e a capa dos retrovisores, elas estão em preto, plástico, como por exemplo um Gol básico hoje. Em termos de equipamento, de conforto, ele traz, lógico, o básico, o ar, a trava, vidro elétrico, trava elétrica, direção elétrica, computador de bordo. Em termos de segurança, ele tem os controles de tração e estabilidade de série, freio de mão elétrico. É um conjunto bem completo pelo valor que ele chega. Por isso todo mundo questionou tanto por que ele não está no nosso comparo. Nosso comparo dos compactos, ele é um médio. Mas o comprador que está pensando em gastar R$100.000 em um SUV, ele vai sim olhar para o Compass, sem dúvida. Em espaço interno, o Compass, ele, como eu já disse, ele é um porte maior, ele é um SUV médio, os outros são compactos. O curioso é que o entre-eixo dele, ele é menor do que alguns daqueles concorrentes compactos. Então, por exemplo, o espaço interno, talvez para a perna dos passageiros do banco traseiro, seja um pouco menor do que o HR-V e o Kicks. Você fica um pouquinho mais apertado lá atrás, mas ele ganha em largura, ou seja, você consegue colocar, por exemplo, 3 adultos lá atrás, com mais espaço para ombro. É uma vantagem do Compass, mesmo tendo um entre-eixos menor. Outra medida de espaço curiosa é o porta-malas. Ele tem cerca de 400 litros, de novo menor que alguns dos concorrentes, dos compactos, mas é maior que, por exemplo, do Renegade, que é o irmão dele, com um porta-malas de mais ou menos 200 litros. Mesmo com o Compass Sport sendo de entrada, o acabamento dele é bom, comparado com outras versões do Compass. Sim, o banco é tecido, mas é um tecido bom, o banco é confortável, porque a estrutura é a mesma. Tem costura em 2 cores, tanto nos bancos quanto nas portas, maçaneta em alumínio,
Ele é soft touch na parte de cima do painel, nas portas é soft touch. Em acabamento ele tá muito bem servido também. Mesmo sendo de entrada, nisso ele não fica devendo em comparação com os mais completos. Bom, agora que você já conheceu o Jeep Compass Sport, curte, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo. Até mais!